Na aula passada, a gente aprendeu a identificar os padrões. Agora, na aula 10, a gente vai trabalhar com algumas perguntas chaves. Eu vou estar colocando aqui agora, enquanto eu comento com vocês, essas perguntas das quais você deve trabalhar. E no final eu vou colocar novamente as perguntas, essas mesmas perguntas, com uma espécie de música para você relaxar e você compreender o que você deve fazer no seu caderno, tá? A aula 9 foi mais uma conclusão do motivo para você estar fazendo o curso e o que o curso pode trazer para você, né? Então, se você está chegando agora, tem todas as aulas salvas aqui, tem uma playlist exclusiva do curso. Procure começar do começo a fazer o seu caderno e esse trabalho, que eu acredito que será bem gratificante. Aula 10, curso Via Interior. Quais foram os anos críticos em sua vida? Pode ser na infância, na adolescência. Em que tempo foi crítico a sua vida? Em que época foi difícil para você viver? Escreva no caderno pelo menos 5 linhas a respeito disso. Quais foram os piores anos da sua vida? Que experiência você tirou dessa época? Tente se lembrar do que você ganhou nessa época. As experiências em quem confiar, em quem não confiar. Quais foram a melhor parte de tudo isso? O que, de certa maneira, essa época te impactou? Mas no nível de experiência, que experiência essa época te trouxe? Pense um pouco, medite antes de escrever. Ainda sente o reflexo dessa época? Isso ainda é relevante na sua vida? Você ainda se lembra de tudo isso? Qual o impacto, que isso causou em sua vida? E qual é o reflexo que você vê ainda? Cicatrizes, emoções, divórcio? O que foi que aconteceu? Quais foram as coisas que energizaram você nessa época? Lembre-se, agora você deve imaginar o que naquela época te ajudou, o que te atrapalhou. Eram as coisas que causavam energia em você, energia de paz ou energia de raiva. Quais eram as fontes de energia? Elas ainda existem na sua vida? Elas estão presentes ainda? O que você faria para evitar que isso se repetisse? Para que aquela época não voltasse? Para que aquelas coisas que te energizaram negativamente voltassem a acontecer? O que você faria para evitar que isso se repetisse? Depois, com paciência, com o caderno, você vai voltar essas questões. No final, agora vão ser colocadas novamente e você vai entender o que nós estamos falando aqui. O que você faria para que isso não acontecesse? Como esses acontecimentos mudaram sua vida? Como você está hoje? O que é fruto daquela época? O que aquilo causou na sua vida? Como a gente pode voltar no tempo e mudar tudo isso? O que a gente deve fazer para que isso não aconteça? Quais eram as intenções negativas daquela época? O que você carregava de negativo naquela época em que todos esses problemas aconteceram? O que você tinha de negativo? Qual era o seu ciúme, sua inveja, a tua ambição, o teu egoísmo? O que era? Sua raiva, seu jeito, sua juventude, seu sentimento de rejeição? O que era naquela época? Quais eram as intenções positivas daquela época? O que tinha de positivo em você naquela época? A energia, a juventude, o amor, a paixão? O que era positivo? A sua inteligência? O que você fazia? O teu esporte? Tudo, o que você fez? Quais eram as suas intenções positivas? Se esforce para escrever pelo menos 3 linhas para cada pergunta. As perguntas anteriores são muito importantes, então procure não fazer respostas curtas. Procure escrever o máximo que você puder, não passando de 5 linhas também, para não estender demais. Aprenda a ser profundo e resumido, no sentido de que acho que 3 linhas a 5 linhas está excelente para cada pauta que a gente for colocando aqui.
Agora vamos a uma reflexão. Você escolheu essa época para viver. Isso é crucial para você ser o que você é nessa fase da sua vida. Você escolheu essa época para viver. E isso é importante para você ser o que você é. Entenda que tudo o que aconteceu fez você como você é hoje. Então entenda e veja o que de positivo tem. Admita que gasta muito tempo tentando controlar acontecimentos e pessoas. E que agora, através do curso, através das coincidências, você não vai conseguir. Você entende que você não controla os acontecimentos e muito menos as pessoas que surgem na sua vida. Mas às vezes os acontecimentos e pessoas podem ser grandes presentes que você tem na sua vida. A partir de agora, escolha uma atividade que esteja querendo há muito tempo e que agora você pode executá-la com a consciência limpa. Todo o passado já se foi. Você já escreveu, você já colocou, tudo ali tinha uma boa intenção, uma boa vontade. Então agora chegou a hora de você escolher uma atividade que esteja querendo há muito tempo e que agora você pode executar. E que você tenha a consciência limpa. O sentimento de culpa não vai te impedir de fazer isso. Outros não vão te proibir mais de fazer isso. Divirta-se e procure ter mais tempo livre. Dedique-se a você. Faça tudo por você. Gaste um pouco com você. Seja um pouco mais atenciosa com você ou atencioso com você. Reconhecer qualquer ajuda que receber nessa nova fase. Daqui para frente, muita gratidão por toda coincidência positiva que surgir na sua vida. Toda coincidência positiva que surgir na sua vida será motivo de gratidão. Então, nas coincidências que forem surgindo, terá sempre que ter essa obrigação. Agradeça sempre. O curso ele não é muito complicado, porém ele exige muito de você no sentido de atenção e um certo comprometimento, onde você tem que estar comprometido com essa etapa da sua vida, em que você vai fazer esse autoquestionamento com o comprometimento de ser o mais profundo possível, buscando esse eu interior, tentando cavucar ali sentimentos que você não se lembrava antes, mas que é importante você sempre ter as duas posições. O lado negativo das coisas que aconteceu, mas também o lado positivo delas. Sempre, em tudo que a gente for fazer aqui no curso, em toda a reflexão, para mudar essa quebra de padrão, onde eu não sou somente a vítima, mas eu também não sou só o felizardo. Houve situações ali que eu não tinha o controle, que eu não estava preparado para aquilo, e ainda assim elas aconteceram. Quando a gente volta à nossa história, você vai perceber que às vezes você tem boas intenções, mas péssimas atitudes. E o que isso pode significar para hoje? Que hoje às vezes a gente pode ter ótimas intenções, mas a gente continua tendo péssimas atitudes. E que tal a gente alinhar isso através da coincidência? Opa, aconteceu algo novo e diferente, eu vou tentar ter uma atitude correta diante disso, com um sentimento correto diante disso. Talvez o melhor sentimento seja o de gratidão, onde eu coloco e agradeço a Deus por estar me colocando. Agradeço a Deus por este curso ter chegado nessa fase da sua vida. E isso também é algo importante para você. Então, veja, não é tão simples, mas ao mesmo tempo é simples, mas a gente tem que pegar e entender que a gente faz parte desse jogo e que tudo o que aconteceu nos mostra e nos forma hoje como a gente é. Essa é a aula 10. Aproveite bastante, escreva muito no caderno. Talvez algumas aulas serão assim, com as perguntas escritas e faladas. E agora
no final vou deixar mais uma vez as perguntas para que você, escutando a música, possa depois voltar tantas vezes for necessário e a cada pergunta escreva no mínimo 3 linhas e no máximo de 5 no seu caderno. E procure sempre não tagarelar, e sim se aprofundar. Vamos dizer assim, se eu pego lá atrás e coloco uma pergunta para mim, então eu posso imediatamente que vem aquela frase, eu naquele tempo, como eu me sentia com aquilo, como eu fui feliz com aquilo, como eu fui triste também com aquela fase. Coloque tudo aquilo e escreva, isso, as partes mais profundas da questão. Teremos muitas questões ao longo dos 10 módulos, tá? Nós ainda estamos no segundo módulo, tá? Nós estamos aqui, talvez, encerrando o segundo módulo na aula 10 já. Então, imagina, temos mais 7 aulas pela frente, 7 módulos. Em cada módulo tem 4, 5 aulas. Então, nós teremos possibilidade de fazer esses questionamentos e que eu acredito que vai ser um ano totalmente diferente para você, né? Toda segunda-feira, uma nova aula aqui do curso. Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você, e agora deixo novamente as questões para você.